Estatuto da Criança e do Adolescente, nós sabemos que é uma lei de proteção à criança e ao adolescente, e nós sabemos também que a instituição responsável por fazer valer todos os artigos, todos os títulos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Conselho Tutelar. Então vamos conhecer um pouquinho esse Conselho Tutelar com foco nos concursos para o magistério, tá? Título 5º do Conselho Tutelar, capítulo 1, das disposições gerais. O artigo 131 fala que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, e ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. O que, para quem e como. Então, o que ele é? É um órgão permanente, e o que ele faz? Ele tem que assegurar os direitos da criança e do adolescente definidos por essa lei. O 132 vai começar a falar como. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Essa permissão para novos processos de escolha, ela é muito nova, ela é agora de 2019. Então, tem uma chance muito grande dela sair em concurso, porque normalmente os conselheiros não eram reconduzidos. Veja, a instituição é responsável por manter esse conselho tutelar cada município e também o Distrito Federal, como eles falaram. Então, no caso, cada município tem que fazer todo o procedimento através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, todo o processo de eleição, vai ter que definir um local físico para esse conselho tutelar, vai ter que manter todos os equipamentos, aparelhos, conta de água, conta de luz, conta de telefone, pagar os salários dos conselheiros, manter então automóvel, gasolina, toda a estrutura do conselho tutelar será mantida pelo município, tá? Então, obviamente que se vai ser mantida pelo município, vocês já inferem que tem que entrar na lei de diretrizes orçamentárias, né? Na LOA de cada ano, tá? O que mais nós temos sobre o Conselho Tutelar? No artigo 133 vai falar que para a candidatura a um membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. O primeiro é a reconhecida idoneidade moral, a segunda é a idade superior a 21 anos e a terceira residir no próprio município. Vejam, é o único conselho que nós conhecemos que tem salário para aqueles conselheiros tutelares. Outros conselhos, ele tem essa prerrogativa de trabalho voluntário. Esse não, esse existe hora para trabalhar e, aliás, não existe nem hora, porque os conselheiros saem a qualquer hora assim que acontece uma necessidade. E ele vai ter um salário para isso, só que ele tem que ter mais de 21 anos e completa idoneidade moral e residir naquele município. O artigo 134 vai falar da lei municipal ou distrital, que disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: primeiro, cobertura previdenciária. Segundo, eles vão ter gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. As mulheres terão licença maternidade, os homens terão licença paternidade e terão a gratificação natalina. Ou seja, vocês notam que é um ambiente de trabalho com as regras da CLT, tá bom? Parágrafo único, constará da Lei Orçamentária Municipal, como eu já falei, e da do Distrito Federal, a previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Então, quando a pessoa deixa de trabalhar no Conselho Tutelar, ela leva essa honraria, né, de ter feito um serviço de efetivo e relevante serviço público
para a sociedade, além de ele ser considerado alguém com grande idoneidade. As atribuições do Conselho. 136. Primeira, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do artigo 98 a 105, aplicando as medidas previstas. Segundo, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando medidas previstas. Lembram quando eu falei da prática de atos infracionais, os direitos individuais? São esses artigos que vão falar dessas questões de crianças ou adolescentes que praticaram algum ato que vai demandar que o Conselho Tutelar tome uma atitude. Terceiro, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Todas as vezes eles têm poder, o conselheiro tutelar, na pessoa do conselho tutelar, eles têm poder de requisitar uma vaga num hospital para uma criança, uma vaga numa escola, num atendimento psicossocial, enfim, é o dever deles, né? É a orientação que este ECA dá a eles como tarefa atribuída ao seu trabalho. Ele também vai representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Ele vai encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança. Então, eles têm uma afinidade muito grande com a promotoria, o Ministério Público, para deixar o Ministério Público atento e informado para proteger essa criança e, enfim, a promotoria encaminha para a juiz da infância e juventude para que sejam tomadas providências quando os direitos das crianças forem violados ou os deveres também deixem a desejar. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Nós temos um vídeo falando sobre isso, tá? Então, essas medidas de atos infracionais vão desde a advertência até mesmo essa apreensão. E expedir notificações, das mais simples às mais sérias, né, de apreensão mesmo. Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança e do adolescente quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando se vai formular a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LOA, tem que ter equipe do Conselho Tutelar juntamente com a equipe da Prefeitura para que eles possam apresentar o plano de quais são os custos que eles terão com toda a estrutura do Conselho Tutelar. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu falei todos daqui. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Representar ao Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Ou seja, nessa situação, quando o Conselho Tutelar já fez de tudo para essa criança ficar com a família estendida, esgotadas todas as possibilidades, essa criança, então, a família perde o poder familiar e essa criança vai para a adoção. O que mais? Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. O que a gente percebe? Hoje o Conselho Tutelar não tem essa prática de promover na comunidade, incentivar, fazer palestras nas escolas. Acontece raramente, mas acontece. E a ideia é que seja mais assim, cada vez mais divulgado esse trabalho para que as pessoas conheçam, as famílias conheçam a extensão de onde pode chegar com maus trato familiar, maus tratos pelos vizinhos, na escola pode acontecer também, quais são as responsabilidades atribuídas ao agressor. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário
o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Ou seja, o Conselho Tutelar, se perceber que a criança está num ambiente nocivo e que demanda a retirada imediata dela daquela família, ele vai poder fazer esse contato de imediato com o Ministério Público e fazer a retirada da criança. 137, ou do adolescente. 137, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, ou seja, às vezes pode ser o pai, às vezes um educador, às vezes a mãe, família estendida. Da competência. Artigo 138, aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147. O que diz o artigo 147? Que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou do responsável. Parágrafo 1º, nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. E o parágrafo 2º fala na execução de medidas que poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança e o adolescente. Da competência ainda, o parágrafo 3º vai falar que em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio e TV que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Eu coloquei um rádio e uma TV aí para que vocês entendam que essa rede de transmissão, onde quer que tenha sido exposta a figura do adolescente ou da criança, sem a devida proteção do rosto para não identificá-la, a TV vai responder criminalmente sobre esse assunto. Artigo 139, o processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do CMDCA, e a fiscalização do Ministério Público. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá na data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro, no ano subsequente à eleição presidencial. Isso é um artigo que foi incluído na lei desde 2012. A escolha dos conselheiros se dará no dia 10 de janeiro, a posse deles, do ano subsequente ao processo de escolha. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Por que eles colocam esse parágrafo 3º? Porque ocorre uma eleição, assim como a eleição para vereadores, para deputado, as pessoas têm o direito de se dirigir até o local de votação e votar, mas não têm a obrigação, votam se quer. Então é uma votação espontânea, tá? Então faz parte da rotina daquele candidato que tiver idoneidade moral, residir no município, tem mais de 21 anos, faz parte do trabalho dele fazer uma propaganda, trabalhar com o seu próprio nome e tentar ver se as pessoas, por bem, vão fazer essa votação, né? Vocês sabem que aconteceu ultimamente, que agora, no dia 10, tomam posse todos os novos conselheiros municipais de todo o Brasil. Os impedimentos. Quem não pode ser conselheiro tutelar são impedidos de servir marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro e nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Então não pode ter essa relação de parentesco. Então, se eu sou a madrasta de um candidato, o padrasto também não pode, nem eu. Se eu sou tia de um candidato, eu também não posso
me candidatar. Nós somos impedidos porque já tem uma pessoa da nossa família ou ligada à nossa família que já é um candidato. O parágrafo único entende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público como atuação na infância e juventude no exercício da comarca, ou seja, se existe um parentesco também com o promotor da infância e juventude, com o juiz da infância e juventude, também essa pessoa também está impedida de se candidatar a conselheiro tutelar. A autoridade a que se refere essa lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função. Tem cidades que não têm o juiz da infância e juventude. Então, com isso, nós fechamos o que é o conselho tutelar, quais são as prerrogativas para ser um conselheiro e quais são os impedimentos sobre os parentescos que impedem que as pessoas se candidatem a ser prefeitos, a ser conselheiros.